O que nós acabamos de contar é verdade. Sabe por que Deus nos livra ou livra os seus filhos de todo mal? Porque nós temos uma promessa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas difíceis é para o nosso bem, é para a transformação do nosso caráter. Então, o mal realmente não nos atingirá. Não significa que nós não vamos ter tempos difíceis na nossa vida. Nós estamos estudando o reino de Deus na terra e o reino messiânico. É impossível nós entendermos o motivo pelo qual nós vamos ter a volta de Cristo reinando no planeta Terra, no meio de pecadores ou com pecadores, se nós não entendermos o plano eterno de Deus, que é o seu reino acontecendo em todas as épocas no planeta Terra, ok? É por isso que nós temos que estudar primeiro essa questão, entender o que é o reino de Deus aqui na Terra, para que a gente possa entender depois o reino terreno de Cristo na Terra, e só depois do reino terreno de Cristo na Terra é que a gente vai ter o reino eterno, onde o pecado não mais existirá. Hoje eu vou estar de folga, vocês estão recebendo aí uma tarefinha, vocês já podem se reunir. Eu vou fazer um pedido muito radical: grupos de 3, exclusivamente de 3. Quando acabar os grupos de 3, no máximo que pode acontecer são 2 grupos de 4, ok? Então, grupos de 3. Rômulo, eu e Maurício não vamos participar dos grupos, a gente vai estar à disposição para quem não entender direito a pergunta, ok? Então já se ajeita aí, pode mexer as cadeiras, porque depois as cadeiras vão ser encostadas. Grupos de 3, então eu só quero ver no máximo 2 grupos de 4, ok? Então se juntem aí, por favor, ok? Não estranhem. Isso, pode virar as cadeiras, ok? Você não consegue ver? Não. Tá, não. É só para você entender que tipo de resposta eu espero. Então é moleza. Ok. Todo mundo vai receber. Eu tenho 50 cópias. É mesmo? Puxa vida, preciso aumentar. Não, tudo bem. Que bom. Ali, ó, lá. Tá ótimo. Ó, eu vou explicar primeiro, nem abram ainda, nem precisa folhear, eu preciso dar uma introdução, por que tem essa tarefa, ok? Eu não tenho expectativa que vocês vão terminar essa tarefa hoje, mas ao 12:10 a gente vai encerrar, ok? E aí a gente vai continuar na próxima, daqui 2 semanas, porque a semana que vem nós não temos a escola bíblica. A semana que vem nós vamos ter o nosso café da manhã de Páscoa, vamos ter o culto e depois cada um vai para casa. Então nós vamos voltar a tratar isso daqui 2 semanas. Eu vou mandar por e-mail, então, também essas perguntas. Já vou receber agora, por e-mail, essas perguntas para vocês terem também no celular de vocês, ok? Depois eu pego o número de quem nós não temos, porque eu quero que vocês estudem isso, que é extremamente importante, ok? E aí daqui 2 semanas nós vamos ouvir as respostas e vamos conversar mais a respeito disso. Mas vamos orar agora. Eu quero dar uma introdução. Tem gente com a mão levantada aqui precisando de papel. Ok, tá bom. Ó, tem mais um lá se alguém precisar. Significa que, gente, o que não for, vocês estão em 3, o que não for terminado aqui, vocês têm 2 semanas para estudar em casa e responder em casa e trazer respondido, tá bom? Ok? Interpretação bíblica.
é interpretação histórica, gramatical e literal. Quando você encontrar alguma figura de linguagem, lembra a regra, busca a literalidade da linguagem. Mas aí não tem, ok? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o único Deus, sendo Deus, o Senhor é soberano, e como soberano, o Senhor é Rei dos reis, o Senhor é o nosso Rei. Faz parte do Teu plano eterno, ó Pai, que nós sejamos Seus súditos, entendendo o Teu plano para a nossa vida, confiando nas Suas instruções como sendo o melhor para nós, ó Pai, e quando nós seguimos as Suas instruções, nós estamos agindo como os Teus filhos. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, ó Pai querido, para que nós possamos entender a história, entender a importância das profecias para nós, ó Pai, para que nós possamos viver aqui nesse mundo de maneira agradável ao Senhor, para que possamos viver nesse mundo tendo o Senhor como nosso Deus, como nosso Rei, como nosso soberano, ó Pai, fazermos a diferença na vida das pessoas que nos cercam, ó Pai, e assim promovermos, ó Pai, uma vida agradável ao Senhor. Isso é uma vida que Te agrade e uma boa qualidade de vida para nós também. Pedimos a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Para fazer essa tarefa, vocês vão precisar de dicionário, mas eu não tenho mais, não existe mais quase dicionário em papel. Então, vocês podem, por favor, usar o celular de vocês, ok? Quem tem o seu próprio celular com o seu próprio chip é bem melhor, tá bom? Se não, você vai ter que usar o da igreja. E aí pode sobrecarregar. Mas eu gostaria muito que vocês usassem o dicionário, ok? Então, quem não sabe o nosso endereço aqui para você acessar a internet, quem pode me ajudar? IBNA minúsculo 32, não? Não. Ok. Quem lembrar, a gente vai passar para vocês a senha. É o telefone. 32565700. 32565700, é isso? Ok. IBNA. Tá. Agora, a gente prefere, se vocês tiverem o particular de vocês, aí não sobrecarrega, ok? Ok. A Bíblia nos fornece uma revelação progressiva do reino de Deus, também conhecido como reino dos céus, aqui na terra, ok? Através daquilo que nós chamamos de soberania mediada. O que é a soberania mediada? É o reino de Deus aqui na terra, governado por Deus, por um humano escolhido por Ele, com o propósito de prover o bem-estar da criatura, debaixo da autoridade do Criador e para a glória do Criador. Isso faz parte do plano de Deus, que a humanidade seja regida como vice-regente por um ser humano escolhido por Ele. Esse é o plano de Deus, ok? Esse reino mediado começou no Éden, com Adão e Eva, de forma perfeita, vivendo de maneira perfeita, ok? O reino de Deus aqui na terra, na aliança adâmica, era essa, ó. Adão, como vice-regente, governa a humanidade de forma perfeita, porque ele foi criado perfeito, sendo fiel às instruções de Deus. Em sendo fiel às instruções de Deus, ele vai garantir o que nós mais queremos, que é justiça moral e justiça social. Quando a gente tem justiça moral e justiça social, nós temos o quê? Uma sociedade perfeita, uma sociedade em que todos têm aquilo que eles precisam, ok? Que vai resultar em felicidade, satisfação dos súditos. Essa é a promessa de Deus, inclusive para nós, quando nós estivermos no céu. Vida perfeita, lá todo mundo vai ser moralmente perfeito, ok? Não haverá nenhum tipo de injustiça,
alegria plena e perfeita o tempo todo. Por causa da incredulidade, houve uma quebra de relacionamento entre o homem, entre Adão e Deus. Ele se escondeu, mostrando essa quebra de relacionamento. Deus foi atrás dele, mostrando que ele é um Deus misericordioso, e diz: olha, eu quero ainda que você seja meu súdito, ok? Eu vou ser o seu rei, você vai ter as instruções, ok? Mas ao fazer isso, Satanás agora deu a oportunidade Deus deu oportunidade, ok? Para que Adão optasse em confiar nele ou não. Então, ele recebeu essa liberdade. Ao usar mal essa liberdade, ele entregou para Satanás parte da humanidade. Agora, Satanás vai governar um grupo de pessoas que a própria Bíblia chama de os descendentes da serpente. Mas durante todo esse período também existe o descendente da mulher, que são os filhos de Deus, que continuam tendo Deus como seu rei soberano, só que agora com natureza pecaminosa. Algumas vezes agindo como filhos do inimigo e às vezes agindo como filhos de Deus. Ok? Então isso que aconteceu, resumindo. O reino de Deus, ou o reino dos céus, após a queda de Adão e Eva até o dilúvio. E aqui a gente está parando para que a gente entenda a questão da importância de nós conhecermos as profecias. Porque é que Deus nos deu a sua palavra daquilo que vai acontecer no futuro. Ok? Adão e Eva geram Caim. Caim se torna o primeiro descendente da serpente registrado na Bíblia, de quem surgirá uma sociedade daqueles que desprezam a Deus, que desprezam as suas instruções. Então agora o planeta Terra está dividido em dois grupos. Um deles são os descendentes da serpente, começou através de Caim. São pessoas que vão odiar Deus, odeiam a Deus, não querem as instruções de Deus, querem viver contrário às instruções de Deus e querem influenciar todos a viverem da mesma forma. Adão e Eva também geram Sete, que se torna o primeiro descendente da mulher registrado na Bíblia, de quem surgirá a sociedade daqueles que amam a Deus e vão se esforçar para seguir as instruções de Deus. Por exemplo, a igreja hoje, os verdadeiros salvos, são os tipos de seguidores de Sete, ok? Nós somos os descendentes da mulher, nós somos aqueles que Deus converteu para tê-lo como Deus e Rei soberano. Os descendentes de Adão e de Sete fracassam em permanecer fiel à liderança de Deus, ao se misturar com os descendentes do diabo. Lembra? Nós já estudamos isso. Os filhos de Deus se engraçaram com as filhas dos homens, e aí nós vimos, através da palavra de Deus, a decadência de uma geração toda. Depois de 1500 anos, apenas 8 pessoas estão agindo como descendentes da mulher. Depois de 1500 anos, há uma decadência. Isso para mostrar como a nossa natureza humana é ruim, perversa, e o perigo que nós corremos de nos desviarmos daquilo que Deus quer para a nossa vida. Tanto que, quando vocês abrirem 1 Pedro, 2 Pedro, que fala sobre a volta de Jesus, vocês vão ver que Pedro cita quedas de gerações que estão seguindo a Deus e deixam de seguir a Deus. Citam o exemplo de Noé como um alerta para a igreja daquilo que pode acontecer nos finais dos tempos. Isso é, existe uma profecia para a igreja, para nós, de que nos últimos tempos haverá um afastamento de Deus. Aquilo que aconteceu com a geração de Noé, aquilo que aconteceu com Israel. Se vocês lerem
o livro de Deuteronômio, Deus avisa para Israel que eles vão ser tentados pelas comunidades que eles deixaram no meio da terra, alerta eles e Deus avisa: o povo vai fracassar, fiquem atentos. E Deus faz o mesmo alerta para nós. É muito importante que a gente entenda. O que acontece em todas as épocas é o fracasso da maioria, mas Deus sempre preserva um grupo fiel, que a gente chama de remanescente fiel. E vocês vão estudar, por conta própria, e depois a gente vai mostrar na Bíblia, como nós, como igreja, podemos nos preservar, entendendo as profecias e tomando todos os cuidados para que não aconteça conosco aquilo que aconteceu ao longo das gerações no seu relacionamento com Deus, aquilo que aconteceu com a geração de Noé, aquilo que aconteceu com a geração antes da Torre de Babel, aquilo que aconteceu com o povo de Israel e aquilo que vai acontecer com muitas pessoas de igrejas, mas que esperamos que não aconteça conosco. E nós temos que entender que a profecia foi dada com esse propósito. Então, estudar profundamente escatologia, tanto as profecias do passado, como aquelas que nós já temos para o futuro, afeta o nosso estilo de vida, deve afetar. Escatologia revela o caráter perfeito de Deus, juntamente com o seu poder e a sua autoridade soberana, que nos deve levar a ter um temor santo, a ponto de confiarmos nas suas promessas, instruções, seguindo-as alegre e totalmente, sem questionar ou duvidar, se arrependendo quando pecar. Porque se isso não acontecer, nós vamos praticar aquilo que está em 2 Timóteo, que vocês também vão estudar aí. Então, irmãos, estudar escatologia tem um propósito. Tem o propósito de nos fazer continuar tendo Deus como nosso Rei soberano. O propósito da escatologia é nos incentivar a continuar sendo discípulos, o que nós estamos aprendendo na escola bíblica, seguidores de Jesus, para sermos seguidores. Seguidores é sinônimo de imitadores, é santidade progressiva, isso tem que estar na nossa mente. E santidade progressiva só acontece se nós estivermos vivendo debaixo de um propósito, um só. Eu vivo para agradar o meu Deus, o meu Rei soberano, o meu Senhor. É assim que a santidade progressiva acontece. Eu tenho que agradar acima de tudo o meu Rei, o meu Deus. E é isso que a gente está batendo nessa tecla. Então vocês têm aí o exercício, tá bom? A gente vai estar à disposição para ajudar. O dilúvio universal acontece aproximadamente 1.700 anos após Adão ter pecado. O dilúvio foi a ação de Deus soberano, aplicando a sua justiça, punindo todos os seres humanos. Gente, todos, só sobrou 8. Imagina isso. E tem gente que olha para isso, olha para Deus e acusa Deus de ser um Deus que não ama. E a gente vai ver que Deus ama e ama muito, aprendendo com o dilúvio, ok? Puniu todos os seres humanos que viviam violando seus padrões de santidade e justiça. Meditação. Quanto a igreja evangélica atual está parecida com a sociedade da época de Noé? Essa é a pergunta. Quanto? E nós? Porque alguma coisa nós temos. Nós não somos perfeitos ainda. Ok? Então, alguma coisa nós temos. É uma pergunta, é importante isso. E eu? Eu quero que você olhe para você. Não é só para nós, né? E eu? E você? Olhando para o outro. Tratamos Deus como nosso soberano Senhor e Rei, como agiu Noé? Nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Noé, nas perguntas, ok? Então, vocês têm as perguntas aí, e a partir de agora,
vocês abram a Bíblia, de 3 em 3, e comecem a responder, tá bom? Quando terminarem a primeira pergunta, só levanta a mão para mim ter uma ideia. Ainda estou pensando se vamos responder todas hoje, ou se eu vou parar de vez em quando, ouvir uma resposta, e aí explico, e aí a gente continua, tá bom? Ok? Então, precisar de ajuda? Se por acaso não entendeu a pergunta, talvez ela não tenha sido bem formulada, você levanta a mão, eu, Maurício ou o Rômulo, nós vamos até você. A sequência do arquivo aqui. Isso, ó, tem a primeira pergunta, tá vendo? E já tem a resposta. Tá bom. Aqui já tem a pergunta e a resposta simples para eles, né? O que eu mandei para vocês, ó, a pergunta, ó. A pergunta é essa. Isso. Aí vocês têm a pergunta completa também, ok? No outro arquivo, mas é isso, ok? Vou fazer o seguinte, tá? Quem chegar até a terceira pergunta respondida, até a terceira, levanta a mão. Dependendo do horário, a gente trata hoje das primeiras 3, ok? Mas não tenham pressa. Não vai dar. Sim, eu vou parar 12:05, eu paro para orar. Hoje eu pensei que eu peguei 3 minutos, parei antes do tempo, porque eu parei de falar porque eu fiquei.
Eu vou interromper vocês, faltam 10 minutos para terminar o nosso tempo. Dê uma amostra aí. O meu pedido, eu já mandei para quem eu tenho o número, essas perguntas, vocês já receberam, está lá no IBNA Comunicação, ok? Eu vou pedir para vocês fazerem o devocional de vocês para a nossa próxima Escola Bíblica Dominical. Então, tem 2 semanas nesses textos que estão aí, né? A conclusão, o estudo pessoal de cada um, de propósito, para não pensar que, né, é uma imposição, mas eu quero que vocês entendam o que as Escrituras dizem. Os textos foram escolhidos dentro do seu contexto, ok? Todo o ensino da Palavra de Deus tem que respeitar o contexto no qual foi escrito, tá bom? Então, façam isso. Mas eu quero ouvir a resposta da primeira pergunta, ok? E quero encerrar com ela. Mas quem pode responder a primeira pergunta? Da onde tiver, o mais alto que puder. Ok? Jean, leia aí a resposta da primeira pergunta. A sociedade era violenta, injusta, não tinha respeito pela dignidade e direitos uns dos outros. E tudo que Deus havia criado bom havia sido destruído ou distorcido. Ok. Alguém tem uma resposta que complementa o que foi lido? Pode, se tem, aproveita. Pois não? A gente focou em principalmente 3 palavras, que era a parte de corrupto, várias versões trazem, né? Então, a sociedade ela se tornou podre, estragada, aí tinha uma parte de perversão moral e física, então era bem mais profundo, né? Adúltera e violenta, e aí no sentido figurado da palavra que apareceu no versículo 12, de que eles romperam sua conduta ou caminho, no sentido figurado, é um modo e maneira de realizar algo e atingir os objetivos. Então, não só o processo, como o final, todo o caminho da vida humana estava errado, que é a mesma coisa de conduta, né? Que é o procedimento moral, é o comportamento. Então, era bem mais profundo do coração dos objetivos, da intenção, tudo isso. E outra coisa que a gente pontuou é que nessa passagem fala dos animais e a natureza, né? Não era só o homem, estava tudo, a terra, todo o mundo. Ok. Alguém quer complementar? Vocês lembram a proposta que Deus fez para Adão e para Eva? Ok? Vocês podem comer de tudo que está aqui, mas o dia em que você comer da árvore do bem e do mal, certamente morrerás. Aí vocês lembram a proposta de Satanás? Não, não é bem assim. O dia que você comer, você vai ser parecido com Deus, ok? Então, nós temos agora o resultado claro do que acontece com o ser humano individual quando ele tem Deus como seu rei, como seu Senhor. Isso é, quando ele acredita em cada palavra que está escrito na Bíblia, ou em cada palavra que saiu da boca de Deus, e nós temos o resultado de pequenos desvios do que Deus ensinou, o que acontece com o passar do tempo. Entende? Isso não aconteceu com aquela sociedade de uma hora para outra. Pequenos desvios da palavra de Deus, quando não voltam para o eixo, para o correto, só vai promover o quê? Desvio cada vez maior. Então, obrigado, ok, pelo que vocês responderam. É lógico que eu tenho a resposta resumida, né? Foi caracterizada pela crueldade. Era uma marca ser cruel uns com os outros. Crueldade de todo o tempo. Injustiça, né? Ninguém se preocupa com aquilo que é certo, o que é errado. Ninguém se preocupa com o direito do outro, né? Até onde vai o meu direito, ok? Podridão moral, é a palavra-chave ali, não é? Então, o que significa moralmente falando, né? Ser uma pessoa íntegra, né? Casamento só homem com mulher, né? O relacionamento sexual, ok? Dentro só do casamento,
respeitando, né, um ao outro, ok? Respeitando os direitos, né? Cuidando, crueldade eu cuido também da necessidade do outro. Tudo isso foi corrompido, ok? Então, aqui são características que demonstram o fracasso de toda a humanidade, ok, em aceitar Deus como seu Deus e como seu Rei soberano. Quando nós não aceitamos a palavra de Deus, cada palavra como sendo de Deus e tem que ser seguida ao pé da letra, que nem Deus disse para Josué, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que Moisés ensinou. Então, com pequenos desvios, se não houver arrependimento, se não voltar para aquilo que a palavra de Deus diz, vai acontecer uma corrupção. Vai entrando e a gente não vai percebendo, né? A hora que percebe, estamos agindo como descrentes, né? Veja essa repetição, né? 2 versículos, a palavra corrompida, cheia de violência, ok? Corrompida e corrompido, quer dizer, enfatizando, né, uma sociedade distorcida daquilo que Deus planejou. Ou nós acreditamos que a Bíblia, ela é a verdade de Deus e vai garantir aquilo que nós mais queremos, que é justiça, qualidade de vida, tudo, lógico, com o propósito de agradar a Deus, ou senão a gente vai acreditar no que a serpente falou. Não é bem assim. Ok? Então, precisamos tomar cuidado com isso. Então, nessa época, a perversidade, a imoralidade contaminou todos os filhos de Deus, exceto 8 almas. E quando a gente estuda isso, parece que as 8 almas foram, né, vamos dizer, por causa de Noé. O destaque é Noé. Nem dá para garantir que são as 8. Talvez um só. Entende? Porque o destaque lá era Noé. Mas ele era patriarca da família e fazia os filhos andarem com ele. Os filhos foram... Não, vocês estão aqui debaixo, ele era um líder, e vocês vão, ok? Mas está destacado o coração de Noé. Isso é muito importante. Ok? Irmãos, falta de arrependimento bíblico. Então, veja bem, arrependimento bíblico em todas as áreas. Não podemos deixar nada em aberto. Ok? Vai produzir corrupção moral, porque corrompe a gente mentalmente, corrompe a gente emocionalmente, corrompe a gente sentimentalmente. A gente começa a amar o que Deus não ama e odiar aquilo que Deus odeia. Então, corrompe nós como um todo, ok? E aí a gente entra, ou a sociedade entra, ou a família entra, ou a pessoa sozinha entra naquilo que a gente chama de espiral descendente, a ponto de contaminar outros. E quem lembra de Romanos capítulo 1, 2 e 3, vai ver lá no fim do capítulo 3 a decadência, né, das pessoas fazendo coisa errada, e não somente faz coisas erradas, mas começa a incentivar outros a fazerem coisa errada. E quando a gente olha para a nossa sociedade, é o que está acontecendo hoje, na nossa sociedade. Ok? E começa a prestar atenção no que está acontecendo nas igrejas. É muito importante. Ok? Uma amostra, tá bom? Então, por favor, continuem em casa. E eu vou pedir, já tentei fazer isso algumas vezes, mas agora vou ver se eu vou explorar um pouquinho mais a Giovana. Eu quero depois receber todas as respostas de vocês. Né? Aí a gente vai tentar colocar a resposta de todo mundo, aquilo que for parecido, né? E vocês vão receber, né, para ver o que a igreja, não é o que o pastor, né, está impondo, né? O que a igreja descobriu, né, ao estudar a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, né, aprendeu com isso. Tá bom? E se houver alguma distorção, nós vamos conversar aqui entre nós. Não é bem assim, então vamos ver se não é bem assim mesmo. Por quê, irmãos? Pedro diz que nós devemos ser encontrados, quando Jesus voltar, incontamináveis. É possível. É possível fazermos parte daquele grupo de remanescentes fiéis. Amém? Você quer isso para você? Quer para a sua família? Eu também quero.
Obrigado, Deus, pela Tua palavra que é preciosa. Como é gostoso, ó Pai querido, ver essas pessoas aqui, debruçadas na Tua palavra, pesquisando, que isso possa acontecer diariamente nos nossos lares, ó Pai querido. Um tempo, dessas 24 horas que o Senhor nos dá, na qual nós vamos nos dedicar para estudar a palavra,